Aqui, o sistema Pinga Fogo de Comunicação, transmitindo para o bem, a verdade e a paz. Muito bem, boa tarde para você. Chegou aquele nosso momento, o nosso encontro com o nosso momento de fé. De toda tarde aqui na programação da Pinga Fogo FM. Hoje eu quero ler com você o que está escrito no livro de Romanos, capítulo 8, o verso é o 28. É o versículo que certamente você já deve ter lido, diz assim, ó. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tudo contribui para o bem dos que amam a Deus. Isso aqui é versículo, de para-choque de caminhão. Antigamente tinha muito aqueles panos de prato de cozinha, quadro, adesivo. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. É um versículo muito conhecido de Romanos. Pois bem, quero contar hoje uma história para você, que é da Bíblia também, não está no livro de Romanos, mas é a história que fala sobre José. José, filho caçula de Israel. A Bíblia diz que José era um filho da velhice de Israel. Ou seja, ele era o caçula. Israel já era velho quando teve o filho, que era José. E a forma com que ele era tratado levantava a inveja dos irmãos de José. Os irmãos tinham raiva dele. Sim, os irmãos tinham raiva de José. Inclusive, a Bíblia conta que os irmãos tramaram contra ele. Os irmãos venderam José como se fosse um escravo. E mentiram para o pai, dizendo, olha pai, uma fera atacou ele no campo e ele morreu. Uma tristeza se abateu sobre o seu pai. José então sofreu na mão dos irmãos. Depois José foi comprado, vamos dizer assim, por Potifar. A esposa de Potifar se encantou por José. Como ele era o filho caçula, o pai não deixava ele trabalhar no sol escaldante como os irmãos. Então a Bíblia até fala que José era um homem bonito. E a mulher de Potifar se encantou por ele, queria deitar com José, mas José sempre foi um homem correto e não permitiu, não cedeu às tentações. E ela tramou contra ele, inventou uma história e José foi parar na cadeia, na prisão. Então ele sofreu na mão dos irmãos, sofreu nas mãos da mulher de Potifar e estava lá na prisão. E mesmo na prisão, Deus permaneceu com José. Tanto que ele foi erguido depois como governador do Egito. Então, no sofrimento de José, Deus abençoou a vida dele. Deus abençoou José porque ele era fiel a Deus. José não tinha maldade no coração. Tanto que quando ele se tornou governador, a Bíblia conta mais para frente, houve uma grande fome. E ele, como governador, matava a fome das pessoas. E quando ele viu, eram os irmãos vindo pedir o que comer. Ele tinha tudo para dizer, suma daqui, prendam esses homens, eu não vou alimentá-los, vão morrer de fome. Não. Ele recepcionou os irmãos, se alegrou, matou a fome deles, se identificou, perguntou, cadê o nosso pai? Ele ainda é vivo. Vai buscar o nosso pai, nós vamos ser felizes juntos. Porque Deus sempre foi com José e ele sempre foi fiel ao Senhor também. Às vezes nós não entendemos algumas lutas, nós não entendemos o motivo de algumas coisas que a gente acaba passando. Mas Deus trabalha de formas diferentes nas nossas vidas. Muitas vezes, as nossas bênçãos, elas vão vir mas de maneira improvável, as mais improváveis formas possível. Deus pode tornar o mal em bem, para que a sua vontade seja cumprida. Esse aqui é um versículo, está lá em Gênesis capítulo 50, verso 20,
que Deus pode transformar o mal em bem para que você possa estar vivendo o que Deus deseja para você. Na verdade, o episódio de José na prisão é um bom exemplo, um exemplo prático do que escreveu o apóstolo Paulo nesse livro de Romanos que a gente leu no começo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe? Importante a dizer nessa tarde é o seguinte: o que é seu está reservado. A bênção que você tanto espera, ela já está garantida por Deus. O Márcio, mas não chega nunca. Calma, calma. O desenho já está pronto e Deus é fiel para cumprir todas as coisas. Fique em paz. Às vezes, é só o momento certo. Olha só, José, quando ele estava na cadeia, ele conheceu, quando ele estava na prisão, ele conheceu o copeiro do rei e o padeiro do rei. E ele tinha o dom de interpretar sonhos. E o copeiro do rei, ele interpretou o sonho do copeiro, e o copeiro foi liberto. Ele disse assim: ei, ô camarada, fala sobre mim para o rei, fala para ele que eu estou preso injustamente. E o copeiro esqueceu de José. Muitos anos depois, o padeiro tinha morrido e José tinha interpretado o sonho dele que ele ia morrer. José pediu para o copeiro: ei, fala para o rei lembrar de mim, fala que eu sou inocente. O homem esqueceu dele e ele ficou preso durante muitos anos. A Bíblia não fala quantos, mas muitos anos. Às vezes a gente fala assim: poxa, mas por que Deus deixou José ficar ali, né? Sabe por quê? Se José fosse libertado naquele momento, ele ia ganhar a confiança do Senhor. E naquele momento Deus estava precisando, sabe do quê? De um padeiro, porque o padeiro tinha morrido. Então, se Deus tivesse atendido José naquele momento, José ia ser apenas o padeiro do rei. Mas na verdade, Deus tinha mais para a vida dele. Ele se transformou no governador do Egito. Por isso, meu amigo e minha amiga, às vezes o sofrimento de hoje é apenas uma preparação para a bênção lá do futuro, porque você não vai morrer antes de Deus cumprir as promessas da sua vida. Pense nisso, seja abençoado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém. Não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não desiste não, e tenha fé, a fé de Abraão. Levante os teus